Olá, eu sou o Márcio. Nós vamos iniciar a nossa quinta videoaula do curso de Estrutura de Dados. Na videoaula anterior, nós discutimos o conceito da estrutura de dados chamada fila. Na videoaula de hoje, nós vamos discutir como nós podemos implementá-la usando Pascal. Da mesma maneira que pilhas, nós temos duas alternativas para implementar uma fila, usando arranjo e usando alocação dinâmica. Mesma questão. Novamente, a parte de alocação dinâmica eu vou deixar para falar quando nós estivermos estudando a estrutura lista linear. Nós vamos resolver o problema hoje usando arranjo. Então aqui eu tenho um arranjo de 5 posições. Vamos imaginar que num primeiro momento nós vamos colocar 3 elementos na nossa fila. Por exemplo, o 3, o 11 e o 22. Num primeiro momento eu posso fazer o seguinte, eu posso definir que a frente da fila vai ficar fixa na posição 1 e o fim da fila ele vai variando. Então o fim da fila está na posição 3, se eu inserir um novo elemento no fim da fila, eu modifico para 4 e coloco esse elemento no fim da fila. Certo? Seria uma maneira de resolver. A inserção, nesse caso, funcionaria bem. Qual é o problema? No momento que eu vou fazer uma remoção da fila, eu preciso remover o elemento que está na frente. Como eu defini que a frente ela fica numa posição fixa, quando eu removesse o número 3, eu seria obrigado que todos os elementos da fila dessem um passo para frente. Então, o 11 que está aqui teria que vir para a posição 1. O 22 que está aqui teria que ir para a posição 2. O 7 que está aqui, no 4, teria que ir para a posição 3. Certo? E a fim da fila voltaria para o 3. Não é um erro de implementar assim, você pode implementar assim. Mas o problema é que toda vez que eu fizesse uma remoção, eu teria que fazer uma movimentação de dados. Para uma fila pequena, isso não chega a ser um problema, mas imagina que você tem uma fila com centenas de milhares de elementos. Cada remoção que você fizesse exigiria que centenas de milhares de elementos dessem um passo para trás. Então, a ideia nossa é não movimentar dados no momento em que eu estou inserindo ou removendo elementos da fila. Então, qual foi a ideia que tiveram? No exemplo anterior, eu estava variando o valor do fim da fila. No momento que eu quisesse inserir um novo elemento, então eu fazia o fim, dava um passo para frente, ia para 4 e inseria o novo elemento. Por exemplo, o número 8. Quando eu remover o elemento, eu vou usar a mesma ideia. Em vez de eu manter a frente fixa na posição 1, eu vou dizer, como eu removi o 11, a frente não está mais na posição 1. Como eu removi o 11 da fila, a frente passou para a posição 2. Ou seja, eu vou variar a frente e o fim. A fila começa no 2, no índice 2 do arranjo e termina no índice 4 do arranjo. Então, seja na inserção ou seja na remoção, não há nenhum tipo de movimentação de dados. Qual o problema aí? Vamos continuar fazendo remoções e inserções. Então eu vou remover mais um elemento, diminuo a fila em um elemento, a frente vai para a posição 3, insiro um novo elemento, por exemplo, o número 22, e o fim vai para a posição 5. Nesse momento, o que vai acontecer? No momento em que você tentar inserir um novo elemento na fila, você não tem para onde ir. Por quê? Porque você já está no final do arranjo. Só que a hora que eu olho para o arranjo, eu vou perceber que, embora eu esteja no final do arranjo, ele ainda tem 2 posições vazias na frente. Ou seja, eu erradamente diria para o usuário que a fila está cheia, quando na verdade ela não está, ela só tem 3 elementos.
Como resolver essa questão? A ideia que se teve foi o seguinte: um arranjo, geralmente, ele é desenhado como na horizontal. A ideia, imaginem que isso aqui seja um arranjo, certo? A ideia é que você emende a ponta do fim com a ponta do início do arranjo, como se você estivesse fazendo um círculo, certo? Você emenda as duas pontas do arranjo. E o teu arranjo, ele vai virar um círculo, certo? Então, na hora que eu vou desenhar o meu arranjo, em vez de eu desenhá-lo desse jeito, eu vou desenhá-lo como se fosse um círculo. É até um pouco mais difícil de desenhar o arranjo desse jeito, certo? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, a posição 1 está aqui, a posição 2 está aqui, a posição 3 está aqui, a posição 4 está aqui e a posição 5 está aqui. É a mesma coisa, apenas eu emendei as duas pontas. Então, o número 7 está na posição 3, continua na posição 3. O número 8 está na posição 4, continua na posição 4. O número 22 está na posição 5 do arranjo, continua na posição 5 do arranjo. Nesse momento, quando eu chego no final do arranjo, que é aqui a posição 5, nessa maneira de eu interpretar o arranjo como horizontal, eu não tenho para onde ir. Mas a partir do momento que eu grudei essa ponta nessa ponta, vejam, depois do 5 ele voltou para o 1. Certo? Então, eu enxergo o arranjo, em vez de eu enxergar o arranjo como uma estrutura que tem começo e fim, eu enxergo o arranjo como um círculo, uma estrutura circular, que quando ele chega no final, ele volta para o início. Então, quando eu vou inserir um novo elemento na minha fila, em vez de eu fazer 5 mais 1, eu faço, o próximo elemento é o 1, eu volto para cá. Então, se eu inserir, por exemplo, o número 13, o 13 seria inserido aqui. Então, ele ficaria aqui. Certo? Quando nós desenhamos um arranjo como um círculo, dá para entender que a fila começa aqui, ela vai nessa direção e termina aqui, olha. A fila, ela não tem buraco no meio, ela é uma coesa. Aqui já não dá para ter essa noção. Ela começa no 7 e termina no 13. A essa estrutura nós chamamos de fila circular. Por quê? Porque quando nós vamos inserir uma fila dentro de um arranjo, nós transformamos esse arranjo num círculo. Certo? Então, essa visão do arranjo como um círculo que define o que nós chamamos de fila circular. Certo? Essa abordagem que eu falei de manter a frente fixa não está errada. Você poderia fazer desse jeito, só que ela é menos eficiente do que fazer uma fila circular. Certo? Bom, então eu vou mostrar aqui um algoritmo que resolveria essa questão. A única questão que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte: quando eu chego no final do arranjo, eu tenho que voltar para o 1. O algoritmo em si, ele não é tão complicado assim, só tenho que atentar para esse detalhe. Quando eu chego no final do arranjo, eu volto para a posição 1. Certo? Então, como é que nós implementaríamos isso em Pascal? No ambiente virtual de aprendizagem, no material didático que está disponibilizado lá, tem diversos desenhos que ajudam a entender esse conceito de fila circular. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, eu vou colocar um arranjo aqui para a gente simular o funcionamento do nosso algoritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma maneira que nós fizemos com uma pilha, o tamanho do arranjo vai ser definido como uma constante, certo? Max igual a 5. Quais são as variáveis que o meu código vai ter?
Primeira questão, eu vou precisar do próprio arranjo, que eu vou chamar agora de fila e não de pilha, certo? Eu vou chamar de fila e o nosso arranjo vai ser um array que começa na posição 1, termina na posição max, certo? Of integer. Mais duas coisas que eu preciso. Eu preciso saber em que posição da fila estão a frente e o fim. Por exemplo, num determinado momento, eu posso ter, vou colocar aqui as duas variáveis, frente e fim. Uma fila que começa na posição 2 e termina na 4, 3, 7, 12. Uma fila que está nessa posição do arranjo, a frente vai ser igual a 3 e o fim vai ser igual a 4. Então, eu preciso de variáveis que me indiquem aonde começa a fila e aonde termina. Agora aqui, eu vou fazer abrir um parênteses, por uma questão de implementação apenas. Quando nós implementamos uma fila circular, em vez de nós indicarmos aonde a fila termina, nós sempre indicamos a primeira posição vazia depois do fim. A variável frente vai indicar sempre aonde a fila começa. Então, se frente é igual a 3, significa que a fila começa... Aliás, desculpa, né, pessoal? Frente é igual a 2. E não 3. 3 é o elemento que está na frente da fila. A frente é igual a 2. Enquanto a frente está na posição 2, o fim vai estar na posição 5. Então, o fim vai ser sempre a primeira posição vazia depois do último elemento. É só por uma questão de facilitar a implementação da fila circular, certo? Então, a variável fim não vai indicar exatamente a posição que está ao final da fila, o fim da fila, e sim a primeira posição vazia. Então, nós vamos precisar dessas duas variáveis. Frente, que também é um inteiro, e ele é inicializado com o valor 1, e fim, que também é um inteiro, cujo valor inicial é 1. Esses valores iniciais de 1 também são escolhidos para se adequar ao algoritmo que nós estamos fazendo. Só que vai haver aqui um pequeno problema em relação a essa implementação da fila circular. Eu vou ter dificuldade, usando apenas como referência frente e fim, de diferenciar filas vazias de filas cheias. Porque alguém pode pensar, para eu saber que uma fila está cheia, eu posso só verificar se frente e fim são iguais. Seria uma ideia, porque à medida que a fila vai crescendo, quando ela acaba juntando a frente e o fim dela. Só que nesse caso, o critério de fila vazia é igual. Então, quando você tem valores iguais de frente e fim, significa ou que a fila está cheia ou que a fila está vazia. Então, para evitar esse problema, para simplificar também o algoritmo, nós vamos incluir uma nova variável que é chamada de contador, que também é um inteiro, que vai definir quantos elementos a minha fila tem. Nesse caso, contador igual a 3, porque eu tenho 3 elementos na minha fila. Certo? Então, o frente da fila está na posição 2, o fim da fila, a próxima posição depois da frente da fila é a posição 5 e o número de elementos que a minha fila tem é 3. Com essas 3 variáveis e com esse arranjo, eu implemento a minha fila circular. Então, vamos lá. Esse algoritmo também está no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou chamar esse procedimento de inserção numa fila de enqueue, mas esse não é um nome padronizado, esse é o nome que eu estou usando. Diferente de pilhas, que as funções de inserção e remoção têm nomes padronizados, uma fila não tem. Eu vou chamar de enqueue. Queue é a palavra em inglês para fila, né? Fila em inglês a gente fala queue, por isso que eu estou usando o nome enqueue.
insira numa fila. Eu tenho que dizer qual é o elemento que eu vou inserir, então o valor que é um valor inteiro, integer. Eu vou inserir na minha fila um valor inteiro. Aí eu inicio o meu procedure de inserção. Primeira questão que eu tenho que fazer, igual a nosso caso da nossa pilha, eu tenho um arranjo tem uma limitação de tamanho, ou seja, pode ser que não caiba na minha fila o elemento que eu estou tentando inserir. Se eu tiver 5 elementos inseridos na minha fila, não vai ter mais espaço no arranjo. Então eu preciso de um if, de uma condicional. Dessa vez, a minha condicional vai usar como referência contador. Se o número de elementos da minha fila for igual ao tamanho do arranjo, significa que eu não tenho mais espaço. Então, if contador igual a max, que é o tamanho do meu arranjo, então vou mandar uma mensagem para o usuário. Write line fila cheia. Certo? Se eu tiver espaço na fila, então eu vou entrar no meu se não, else. Begin. Novamente vai ser um bloco de comandos. Então eu preciso do begin. Bom, nesse caso, a minha variável fim, ela já está indicando a posição onde eu tenho que inserir um elemento. Certo? A variável fim já indica qual é a primeira posição livre depois do fim da fila. Então, eu já posso direto no meu arranjo fila inserir o valor que o usuário digitou. Então, eu coloco fila, fim, recebe, valor. Certo? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o usuário digitou 31. Então, na posição correspondente a fim, que é 5, eu vou colocar o 31. Nesse momento, qual que é o próximo passo? Eu tenho que fazer o fim ser incrementado em uma unidade, porque o fim não é mais o 5. O fim agora vai ser a posição na frente do 5. Só que o que acontece aqui nesse caso, vejam, não tem mais espaço aqui. Agora eu tenho que voltar para o início do arranjo, certo? Então, antes de eu incrementar o valor de fim, eu preciso fazer uma condicional. Se o fim da fila, que é esse caso aqui, estiver exatamente na última posição do arranjo, se fim for igual a max, certo? Que max é a última posição do arranjo. Se fim for igual a max, então, o que eu tenho que fazer? Then, fim recebe 1. Ou seja, fim vai receber 1. Então, eu volto para o início do arranjo, certo? Se o fim da fila não estiver na última posição do arranjo, então basta eu acrescentar um elemento. Else, eu acrescentar 1 ao valor de fim, certo? Imaginando, por exemplo, que eu estaria, vamos pensar numa outra situação aqui. Certo? Então, frente seria igual a 2, fim seria igual a 4 e contador seria igual a 2. Nesse caso, como o fim da fila, quando eu insiro o meu novo elemento, certo? Por exemplo, 31. O fim da fila, não estou no final do arranjo, eu vou para a posição 5. Então, basta fazer fim, recebe, fim mais 1. Em seguida, não pode esquecer, eu tenho uma variável que conta o número de elementos da fila. Então, eu faço contador, recebe contador mais 1. Contador mais 1. Certo? E aí eu coloco uma mensagem para o usuário, write line, valor inserido. Certo?
E aí eu vou ter o begin do meu bloco aqui, né? O begin não, o end. Eu termino esse bloco. Então não vai caber aqui embaixo, mas vou escrever pequenininho. E eu tenho o end desse begin. E eu terminei o meu procedimento de inserção numa fila. Certo? Esse algoritmo também está no material didático do ambiente virtual de aprendizagem. Eu recomendo que vocês depois façam um teste de mesa, olhem ele com mais calma. A função de remoção numa fila também está no ambiente virtual de aprendizagem. Ele é similar, a ideia é a mesma aqui, vale a pena também vocês olharem lá. E a terceira função que toda fila oferece, que é de informar o elemento que está na frente da fila, ou seja, nesse caso aqui, se eu executasse essa função, ela iria me informar que o elemento que está na frente da fila é o 3, essa função eu recomendo que vocês façam como exercício, que é uma função bem simples, então vale a pena que vocês a implementem. Então nós terminamos a estrutura de dados fila. Na próxima videoaula nós vamos começar a falar de lista linear, que como eu disse na segunda videoaula, que eu iria iniciar por pilhas e filas, porque elas eram variantes de uma lista linear que eram mais simples e até eram mais fáceis de compreender os conceitos. Agora eu vou falar da estrutura de dados mais genérica, que engloba pilhas e filas, né, porque pilhas e filas são tipos de listas lineares, que é a lista linear. Até a próxima!